6 alimentos que estão fazendo você engordar e talvez você não saiba. Nos diga, Júlia. Iogurte fit, pão integral, refrigerante, molhos prontos, barrinha de cereal e o último, vou deixar só pro final. Tem umas coisas aí que enganam, hein? Então, se você, desses 5 que eu já falei, você tá fazendo, fica ligado que agora a gente vai destrinchar um por um. Mas pra mim, meu preferido é o último. Você não pode perder esse aqui, que com certeza você anda fazendo e está engordando por conta disso. Vamos começar então, Edinho? Bora, vamos falar de um por um? Um por um. Um a Iogurte fit. Vamos começar por esse cara aí. O que tu me diz? O iogurte fit. Todos esses que tem na embalagem, né? É algo que remete a fitness, diet, light. Geralmente eles são uma cilada, né? O iogurte ele é rico em açúcar, né? Ou adoçante, às vezes. Se o Iogurte fit, né? O fit. O pessoal acaba colocando vários adoçantes, né? Diferentes, assim, para que ele fique palatável, assim, né? Fique com gostinho. Então... Sabe que isso nasceu lá na nossa época, né? Os millennials, né? A nossa geração aí foi uma geração que veio dessas promessas fit, né? Então, tudo era dieta fit, tudo era questão de calorias. Eu acho que dentro desses alimentos aqui, o que você, meu querido evoluído, estava errando e não errará mais, é que você só se preocupa com calorias. E nem sempre são as calorias, tá? Então, esses inimigos ocultos aqui que nós estamos trazendo pra vocês, de uma vez por todas, vocês têm que esquecer. Então, a questão do iogurte fit, né? Primeiro a questão do iogurte, né? Vamos lá, vamos comentar isso, né? A questão do leite, né? De estar comendo aí, de repente, um alergênico aí pra você. Daí você come, porque o Activia te disseram que é pro intestino, né? Acabei falando o nome de marca, nem era pra falar, mas é porque muitas pessoas acabam falando desse jeito, né? Mas é o mais lembrado, né? Quando a gente faz essa associação de iogurte e intestino, é essa marca, né? O maior problema dos fits são os adoçantes. Já é comprovado, sim, que o adoçante, ele dá um sinal para nossa célula como se fosse o açúcar. Sim. E acaba que tu libera insulina, assim como se fosse o açúcar. É. E muitos desses problemas ocultos estão morando na insulina. Já falei em outros episódios por aqui, falamos bastante isso lá no consultório, lá na Evolua Clínica Médica, que a insulina é a raiz do problema da obesidade. Isso acontece muito com chicletes também, né? A galera que, pra não comer, fica mascando chiclete. Doce também, né? E fica realmente estimulando ainda a produção de insulina. Uma balinha. Que ainda piora a situação, porque quando tu ainda come o açúcar de fato, né? Pelo menos vai ter algum trabalho pra insulina, né? E aí quando tu estimula a produção sem nada pra ela trabalhar, pra ela facilitar a entrada na célula, né? Pior ainda. Tu, Edinho, como profissional de educação física e agora também estudante de nutrição, vamos resolver aí o problema deste meu evoluído, que come iogurte fit, mas não sabe mais o que comer. O que a gente colocaria no lugar? Primeiro que isso aqui, ó, o que eu vou falar agora, ele vai servir para vários outros dessa lista que a gente tem aqui, Tá. né? É clichê, mas a galera confunde. A gente tem que descascar mais do que desembalar. Então, tudo que é industrializado, de maneira geral, ela é ruim. Ponto. Porque para aquilo ficar armazenado por mais tempo, precisa de conservantes e um monte de coisa para manter a textura, manter o gosto, manter sem estragar, tá? Então, o que a gente pode substituir, né? Como é que fala aquela bactériazinha lá? O nome... O kefir. O kefir, aquilo que eu acho que todo pai, né? Todo filho já viu a mãe colocar na geladeira, né? Um pote de conserva com guardanapo em cima para as bactérias se Tu lembra multiplicarem, quando fazia kefir lá em casa? Lembro. Tem o kefir de leite e tem o kefir de água. Indico pra vocês o kefir de água, né? Porque você que está aí nos acompanhando sabe que tem essa pegada do leite, dessa inflamação e tal. Então, o kefir é uma boa escolha. E o de água, ele é bem fácil de fazer, porque é com água. Então, ela é uma bactéria, né? Uma bactéria que fica se alimentando, fermentando ali daquilo. E esse sim tem uma ação na microbiota, né? Ação positiva. Ação positiva, é diferente dos industrializados que vendem essa imagem, mas bem longe disso, né? Bem longe disso. Outra dica que a doutora Júlia te dá é pegar daí, então, um iogurte mesmo, natural.
né? Doutora, não tenho kefir, não tenho o que fazer e tô tentando mudar aí a minha saúde. Vamos começar pelo básico do básico. Vai lá e compra o iogurte natural. Nenhum fit, nada de adoçante, nada dessas coisas. Daí você vai lá, segue a dica aqui do nosso Nutri aqui, descasca lá as frutas, corta em pedacinhos, joga em cima desse iogurte. Daí sim, você vai estar fazendo uma boa escolha. E o legal é que aí tu pode trazer, né, pro teu paladar, né? A frutinha que tu mais gosta. E tem que testar paladar, Edinho. Eu acho que a gente tá numa era em que a gente foge. Ah, não gosto. Não tem não gosto. A gente tem que testar o nosso paladar. É importante pro nosso cérebro. E isso, né, como tu trouxe ali no comecinho, é bom a gente bater bastante nisso, porque o pessoal erra muito nessa questão. Por mais que não consuma alimentos calóricos, que vem com a caloria proveniente aí do açúcar, do carboidrato, mas acabam estimulando o paladar e deixando o cérebro sempre entender que sempre vai ter uma recompensinha ali, sempre vai ter uma coisinha doce. Perfeito. Né? Perfeito. Então essa galera tem que começar a evitar esses alimentos que devagarinho o cérebro esquece. E a gente não tem mais o paladar direcionado para alimento doce. Então a gente começa a colocar um cafezinho sem açúcar, sem adoçante também. Imagina sabe? a gente que tomava isso aqui com açúcar, cara. É loucura isso. Já aí depois começou com adoçante, né? Tá. Tirei o açúcar. Claro, é um passo, né? Tirei o açúcar. Aí tem alguns adoçantes que são menos ruins, né? Coloquei ali. E depois vou diminuindo a quantidade até parar. E isso é treinável. Hoje, um café doce, ele é ruim. Para pessoas que tomamos a vida toda, né? Já pensou? Iogurte fit, risca da sua dieta. Vamos riscar aqui, ó. Não é uma opção e agora você já sabe o que fazer. Vamos para a segunda, então? Vamos para os refrigerantes. Essa briga é boa, hein? Esse aqui eu acho um máximo. Máximo, né? Porque na rede social a gente escuta muito, né? 2 times, eu falo bastante sobre isso, né? Existem muitos torcedores aí, em que escolhe sempre 2 lados, né? Então, existem os caras que falam que o refrigerante 0 açúcar é a melhor opção e ponto final. E outros que dizem que não, se é pra tomar, não toma nada ou toma com açúcar, né? O que tu acha em relação a isso, Edinho? Então vamos lá, essa tecla ela tá sempre apertada, né? Que é a diferença entre alimento saudável e alimento calórico, né? É isso que... Pensando na caloria. É isso. Tá. Quando eu me alimento pensando na caloria e quando eu me alimento pensando na minha saúde. Tá. Então a gente vai dividir o refrigerante aqui em calorias, só caloria. Tá. Então quando tu realmente pensa nisso, essa tua única... Tá, vamos falar só de caloria agora. Só de caloria. Ah, não, minha vida agora é contar caloria para o emagrecimento, para manter, sei lá, tá? Pessoal bodybuilder trabalha muito com isso, né? Com a quantificação de caloria quando tá em... porque eles têm que ser extremamente, né? A definição muscular, né? Mas enfim, vamos lá. Isso serve para a população geral. Então, quando eu tô falando só em caloria, realmente é uma estratégia, refrigerante. Só que com muita cautela, né? Deveria ser usado. Agora, quando eu tô falando em saúde, é um dos alimentos, ele tá, eu acho que entre os 5, se não me falha a memória, piores alimentos do mundo. Né, que é extremamente venenoso, né, atrapalha, então tá, não tem caloria, mas daí atrapalha a microbiota, muda totalmente o pH do estômago. Tem o adoçante que entra nesse quesito do iogurte que a gente já falou. Aí os caras estão te falando assim na internet, cara, que isso aí é extremamente, deveria ser realmente, enfim... Os caras te falam assim, mas a concentração, por exemplo, de aspartame, enfim, de tal substância é pequenininha, que no tomate também tem, que nananã, que nananã. Tá. Show! Então, se a quantidade é pequenininha, só que tudo isso, a maioria das substâncias são cumulativas. Elas entram no organismo e não saem mais. Então, consumir um pouquinho do refrigerante, um pouquinho do tomate, um pouquinho do... todo dia é muito! Exato. Então, mas uma coquinha daquela... Tô falando que tu não pode tomar. Eu tomo Coca-Cola. Coca-Cola zero. Prefiro a zero também, porque o açúcar... o segredo da vida é sempre controlar a insulina, né? A gente sempre bate nisso, né? Então, eu acabo tomando sempre o zero. Mas assim, esporadicamente, muito esporádico. Olha, tu entrou num assunto extremamente importante que talvez o nosso evoluído também esteja pensando. Sabe que muitas pessoas que defendem o uso de refrigerantes defende porque também toma. Sim. Certo? Gente, não é isso. Nós aqui, referências em emagrecimento há 15 anos, referências na área da saúde há
milhares de pessoas passaram pela gente, não significa que nós somos perfeitos em tudo. Mas não é por isso que a gente vai passar pano para as coisas que não fazem bem para a saúde. Sim. Né? Eu, particularmente, não gosto de refri. O Edinho já toma, mas é uma coisa bem esporádica. Mas não significa que ele vai dizer para você: bom, já que eu tomo refri zero, então tome também. Não Sim. caia nessa. O refrigerante zero caloria, ele também tem o adoçante. O adoçante, ele também estimula seu cérebro. Se ele estimula seu cérebro a produzir insulina, ele também está atrapalhando seu problema com a insulina. E, cara, mais pra frente eu vou fazer uma analogia, mais pra frente, tá? Sobre a resistência insulínica e esses problemas de emagrecimento que ela causa. Mas entenda de uma vez por todas, não contamos só calorias, a gente tem que melhorar a nossa saúde. O nome das nossas marcas, inclusive aqui do nosso podcast, é Evolua, exatamente por isso. Se a gente tá andando no 1, a gente tem que ir pro 2. Depois do 2, a gente tem que ir pro 3. A gente tem que evoluir. Não faz sentido nessa vida a gente ficar parado num lugar só. Então, um refrigerante pode ser que tu goste muito, mas entenda, ele não é saudável, ponto final. Diminua as quantidades até, né? O processo do vício é esse. Tá, e o que a pessoa pode fazer pra diminuir? Deixa só a gente, pra entrar nesse grupo aqui também, não, só pra galera, porque isso confunde muito. Aquelas águas de coco com sabor. Tá. Aquelas águas saborizadas. Industrializadas, saborizadas, que vem na garrafinha bonitinho, com gás e com gostinho de alguma fruta. Aquilo também, na verdade, de fruta não tem nada. É diferente de quando a gente pega a água e coloca lá pedaços de fruta e deixa ali para ela realmente pegar o saborzinho. Aromatizar, pegar um saborzinho, que aí a gente não consegue extrair o açúcar só deixando a fruta imersa na água, né? O açúcar não vai sair da fruta. Então tá tudo certo. Então, só pra gente colocar na mesma prateleira esses... E os chás, né? Os chás industrializados também, né? Sim, tipo... Porque daí a pessoa fala, bom, eu não vou tomar o refri, então eu vou tomar o chá. Você vai se surpreender a quantidade de açúcar que ele tem, tá? Sem falar o nome, mas ele é muito conhecido, aquele que vem num copinho aqui, né? Copinho com a tampinha mas é bom aquilo de alumínio. Aquilo lá, se a gente fosse extrair o líquido e deixar só o açúcar, ele é quase que 1/3, assim, ele fica só de açúcar, ó. Puro, açúcar puro. Por isso que ele é tão refinado. gostoso, né? Exato. Tudo que é muito doce, né? Muito bom, fica a palatividade. Tu sabe que quando eu fiz a minha dieta lá, que eu perdi muitos pesos lá em 2009, que foi meu primeiro start na minha vida, eu fazia tudo muito errado. Então, eu fiz substituições e fui melhorando as calorias. Então, foi o primeiro passo da minha mudança, a melhora da caloria. Não estamos falando que isso não é importante, porque a quantidade alimentar, ela é importante. Só que para uma evolução da sua saúde, a qualidade alimentar é o que importa. E sim, se você tá num momento já em que você já tá se esforçando muito e o peso não baixa, eu escuto isso todos os dias no consultório, é que esses erros ocultos aqui estão acontecendo com você, tá? Então, a dica pra quem toma muito refri, pra quem toma muito chá industrializado, tá acostumado a ir ali na lanchonete e comprar o que é fácil, a dica principal que eu vou dar é a água saborizada, né? Então, colocar ali com frutinha, né? Até o próprio limãozinho apertadinho ali sem o açúcar, né? É bem legal. Ou a água saborizada com as frutas mesmo. E a tal da kombucha também tá tendo seu espaço, né, Edinho? O que tu acha disso? Ela pode ser digamos assim, um coringa. Um degrauzinho para aquela galera que é muito viciada em refrigerante, tá. Mas também com cautela, né? Tá. O que tu pode consumir, na verdade nem isso, né? É água. É água, que é o melhor. E também os chás de plantas. Esse é muito massa, cara. E digo por mim, assim, principalmente quem é muito viciadinho em café, só quer tomar café o dia inteiro, né? Comece a trocar por chás de ervas mesmo, né? Não aqueles de infusão, prontinhos. Claro que já é um passo legal, né? Mas o de plantinha mesmo, maravilhoso, tá? Inclusive um chazinho que ajuda muito a dar uma limpada aí nos líquidos, dar uma desinflamada, o chá de cavalinha. Ele é bem legal, tá? E um gostoso é chá de hortelã, dá pra dar uma misturada aí. Se você quer saber mais dicas sobre chá, me pergunta aqui que a gente coloca aqui pra você, tá? Viu, ó? Chai. Aqui a gente ainda tá dando orientações importantíssimas. Vamos pro terceiro? Chai. Esse terceiro é massa porque confunde muito a cabeça de todo mundo. E eu vou dar agora uma dica não, né? De ouro. Vou dar vai ter ouro aqui no que eu vou falar, tá? Então, molhos prontos e temperos prontos. E aí? Tem um muito famoso, né?
Tem. De um copinho branco assim, né? E Isso- daí, cara, como ele é pequenininho, tu acha que não é nada? Eu lembro muito disso aí, minha mãe. É? Acho que até hoje, amanhã eu acabo utilizando isso aí. Mas Bah, eu tem que lembro trocar, muito. hein? Eu lembro muito. Não, acho que mentira, hoje já diminuiu mais na minha infância, né? Porque é o tempero que já tem tudo, o gosto de todas as ervas e... Mas é uma... Só que não tem só erva ali. Se Não. fosse só erva, seria tudo bem. Claro. Ele tem um composto muito importante que se chama glutamato. O glutamato monossódico, que é um tempero químico, tá? Ele aumenta o sabor das coisas. Ele foi feito para aumentar a palatabilidade. Então, tu fica com uma sensação... Pode ver, né? Esse temperinho aí que o Edinho tá falando, coloca naqueles macarrões instantâneos assim, ó. Fica uma delícia, né? Por quê? Porque ele aumenta o sabor das coisas. Só que ele fica contando lá pro teu centro da fome que tu tem que ficar comendo. Ele fica aumentando essa dependência de sabor. E é exatamente o que a gente está tentando melhorar na sua vida. Essa dependência da comida, do sabor, né? E tu fica muito também dependente de sabores específicos. E daí, quando tu pega lá uma embalagem de alguma comida, olhe, glutamato monossódico. Quanto mais, pior. E outra, todos os industrializados, em sua grande maioria, têm. Então, chips, né, que tem esses temperos gostosos, coisas do tipo, tem para aumentar a palatabilidade. E fazer tu consumir mais, né? Fazer consumir mais. Porque a indústria trabalha para isso, né? Quanto mais consumir, mais venda e assim... E por que atrapalha no emagrecimento, então? Só um temperinho de nada? Porque faz tu comer mais, meu anjo. Faz tu querer comer mais, né? A hora que é pra tu desligar o botão da fome, tu fica com mais fome ainda. E tu não vai procurar matar a fome com uma fruta, né? Até porque fruta não serve pra matar a fome. Não é pra isso que fruta serve, né? A fruta, ela é a sobremesa da natureza, né? Ela serve pra te dar nutrientes, vitaminas, minerais. Mas, né, voltando aqui, que eu até me emociono quando falo sobre isso, é que você, quando aumenta a sua fome, você não vai atrás eu vou atrás de uma carne magra, de peixe, das águas geladas. Não. A gente vai atrás de chocolate, de coisas gostosas, né? Concorda comigo? Sim, é o recado que o cérebro manda, né? Pra ter essa sensação de recompensa sempre, dopamina fácil, né? Então, isso mesmo. tu vai comer aquilo que sempre te traz mais prazer, que é gordura, açúcar e... E qual que é a dica aí pro pessoal que é muito viciado nesses molhos prontos? Por exemplo, a gente falou dos temperos, tu falou do tempero ali, né? Mas também tem os molhos prontos, né? Sim. Molho de tomate... riquíssimo em açúcar. Riquíssimo em glutamato monossódico. Então, tem 2 caras que estão fazendo muito mal aí pro seu centro da fome. Aumentando essa vontade de comer. Qual a dica aí que tu dá? Para o molho de tomate em específico, é muito fácil fazer um molho de tomate. Muito fácil. A gente coloca o tomate ali cozinhar, dá uma fervidinha nele, a pele já vai soltar, tu pega ele... Ou tu usa um mixerzinho, ou naquele... Como é que é o nome daquele negocinho que tu pôs dentro? Aquele tique-tique assim, né? Já faz o molhinho ali natural... Cara, até eu que não gosto de cozinhar, que sou péssima na cozinha, quem cozinha lá em casa é o Edinho, eu faço molho de tomate e, particularmente, meu molho de tomate é uma delícia, tá? E com relação aos temperos prontos, a gente pode ter todos eles separados, as ervas, né? Manjericão, alecrim, essas coisas todas aí que nos vendem, né, em embalagens prontas, que na verdade, se tu for olhar na composição, que tem tudo atrás, né? Uhum. Não somos nós que estamos dizendo, é a própria empresa que coloca lá. Tu vai ver na composição que o que menos tem ali é a capa do produto. Edinho, tu concorda comigo que muitos dos trabalhos, muito do problema dessa questão de emagrecer está na preguiça de fazer os alimentos? Com certeza, mas assim, e tu sabes que em grande parte não é nem a preguiça só, é realmente a falta de tempo, né? Todo mundo hoje é uma correria danada. Verdade. Então o pessoal sempre busca aquilo que facilita, até porque... Não, e chega em casa cansado, né? Como é que tu vai parar pra cozinhar e tal? Na verdade, são escolhas, né? Mas assim, a gente sabe que é difícil, não é fácil. Nós, né, que a gente tem acesso a... Todo mundo tem, mas como é o nosso dia a dia, a informação fica muito clara para nós. Uhum. A gente sabe o quão prejudicial são esses alimentos, né? Mas para nós ainda dá uma preguicinha às vezes, um cansaço, tal, criança ali, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então a gente sabe que não é fácil, mas aí que tá, né? A informação tá aí. São e escolhas. O que tu faz com ela que é o que importa, né?
Então, molhos prontos, pessoal, vai fazer um tomatinho, corta em pedacinhos, coloca um alho, coloca coisas aí, descasque mais, desembale menos, coloque mais ervas, usar esse iogurte natural que a gente falou lá no começo, misturar com limãozinho também para fazer um molho aí na sua salada, tá? São coisas simples de fazer. Eu que tenho morro de preguiça, tava falando dessa questão da preguiça exatamente porque eu tenho preguiça de cozinhar, não gosto. Então eu sempre procuro coisas mais fáceis possíveis para fazer. E se você, assim como eu, também pode fazer aí, né, esses molhos. E tem mais, né? De vez em quando eu faço assim, eu faço molho com carne moída que eu adoro para fazer no meu café da manhã, inclusive. E daí eu faço um panelão grandão, porque daí dura pro dia inteiro, pra semana inteira, né? E a gente pode botar na geladeira, botar congelado, né? Então otimize aí o seu tempo. Tá? Vamos pro quarto, que tu falou que o quarto, ele é... Lembrando que ainda tem o último que eu não revelei, hein? Será que eu já revelo? Não, vou esperar um pouco. Pão integral. Esse aqui tu falou que é um cara que confunde. O cara que confunde e a galera cai muito nessa aí. Tanto é que, na verdade, os alimentos integrais de maneira geral, né? O arroz integral, a massa integral, não sei o quê. Tudo isso... Tá, por que as pessoas se confundem? Vai lá. Primeiro conta o que foi falado pra gente a vida inteira. Porque o integral, né? Integral, troque tudo por integral, que é mais fitness, que é mais saudável, né? E a gente tem realmente algumas vantagens, né? De alguns alimentos integrais. Tá, é isso que eu quero saber. Tu pode falar ou não? Ou tu vai ficar guardando essa informação? Não, vamos falar lá com o último. Então, tu quer saber o quê? Qual alimento... Não, por que o integral é melhor? Sim. Porque o alimento integral, ele é menos industrializado, ele é mais inteirinho, assim, se a gente, né, simplificando aqui. Então, o organismo vai demorar um pouquinho mais para digerir. Consequentemente, o índice de glicose, o açúcar que ele vai virar, vai demorar mais tempo para se transformar num açúcarzinho pequenininho lá. Perfeito. Que é aquele que a insulina trabalha e tudo mais, aquilo que a gente já falou em outros episódios aqui, né? Isso é um fato, ó, não é fake, isso é fato. Inclusive, é fato. Né, só lembrando a galera, se tu tá nos vendo aqui, né, se inscreve no canal e assista os outros conteúdos que a gente tem aqui, que tem muita coisa legal, né? Meu caro evoluído, você vai evoluir muito mais. Retornando. Esse é um fato que o Edinho falou. O alimento integral, ele tá em grãos, né? E ele faz isso tudo que o Edinho disse. Mas o porquê que o pão integral, às vezes, não entra nisso? Porque, pessoal, tá muito misturado com farinhas brancas. Até porque os grãos, eles são muito caros. Então, para dar uma barateada aí nos custos, ele acaba colocando a farinha integral, mistura com farinha branca. E farinha também é farinha, né? Então acaba absorvendo mais rápido, né? Então ele acaba misturando. E o pão de padaria em específico, né? Fora os outros todos os condimentos que tem e tal. Tá louco pra me interromper, né? Fala aí. Não, pode terminar a linha de raciocínio. É que tu falou ali, me lembrou que tanto é que se tu olhar na embalagem do pão, a maioria, se não 100% deles... Ele fala. Tá integral bem grandão, mas lá no cantinho lá em cima, 28% de farinha integral. De farinha integral. 34%. Enfim, a maioria não chega nem a 50%. E daí sabe qual que é o problema? O problema é que é caro. Sinceramente, o que eu penso hoje, né? Tu vai comprar um pão integral ou um pão normal? Quando vou comer pão, eu como pra valer um pão d'água bem gostoso. E na nossa geração a gente aprendeu a tirar o miolo, né? Tu lembra disso? Pra ficar menos calórico. Pra comer o miolo separado. Então, se eu tenho vontade de comer pão, quando vou comer pão, eu como pão normal. Pão pra matar minha vontade, né? Embora lá em casa a gente tirou o glúten, né, da nossa vida, por causa de outros episódios que a gente já falou aqui pra vocês. Mas, quando eu quero comer, eu como sim. Não gasto dinheiro com o integral, porque eu sei que tá com essa misturança toda, só vai fazer eu gastar dinheiro, tá? Sem contar o açúcar que tem ali, etc e tal, tudo que a gente já falou. E qual é a saída pra essa galera que tá muito acostumada com o pão integral? O que ela pode fazer? Tem uns pães que são um pouquinho melhores, que são aqueles pães que tem as sementinhas lá, sabe? 7 grãos e tal, porque daí é mais rico em fibra. E aí realmente tem um certo sentido em tu pagar um pouquinho mais caro pelo pão. Perfeito. Porque vai aumentar a saciedade, né? Pelas fibras e tudo mais. Quais as sementes? Vai ter linhaça, vai ter chia, vai ter grão de aquela girassol. Isso. São realmente grãos interessantes. Eles são inteiros ali, São inteiros, eles entram... Pra você entender, vamos fazer uma analogia aí, né? Imagina que você tá entrando na sua corrente sanguínea uma coisa que é fácil de digerir. Coloca na água e ela dissolve rápido. Acabou.
Tá? Agora, se entra uma coisa na sua corrente sanguínea que ela é difícil de quebrar, que ela demora, que você vai ter que bater com um martelo ali para ela soltar aquele açúcar, o corpo precisa gastar mais caloria para quebrar aquilo ali, o corpo precisa passar mais esforço para gastar aquilo ali. Como consequência, você ganha mais. Essa é a grande questão aí das farinhas fáceis de digestão e as mais difíceis. A gente ganha mais com as mais difíceis. Então, esses grãos, eles vêm aí para ajudar nisso. Sim, dificultar a digestão, né? Então, uma das dicas é comprar realmente um pão que tenha muitos grãos. E, geralmente, eles são muito mais caros, né? Segunda dica, fazer pães integrais em casa. Eu até fiz uns dias aí uma aula, mas ainda não executei, tá? De fazer um pão em casa, tá? Existem muitas receitas muito legais, de pão sem glúten, inclusive. Usar as farinhas alternativas, né? De arroz, de coco, né? Enfim, tem um monte de farinha. Tem um monte de farinha bem legal. Farinha de aveia mesmo. Esses dias eu fiz o que eu fiz com a farinha de aveia que ficou bem gostoso, até que as crianças comeram. Foi uma panqueca, não foi? Foi uma panqueca. E eu fiz também uma massa de pastel com farinha de aveia. Coloquei iogurte e a farinha de aveia e ficou bem gostoso. E um bolo de cenoura eu fiz com farinha de aveia. Então, eu troquei ali, né, aquela farinha de trigo branca pela farinha de aveia, que é a farinha de aveia mesmo. Então, ela é um pouco mais natural. O problema é que tudo aquilo que tu procura na padaria é de uma forma mais refinada, com mais conservantes. Tem esse viés, né? Claro que, às vezes, por pressa do dia a dia, como a Edinho falou, a gente acaba consumindo. Mas o que você não pode esquecer... Você não pode esquecer dessas suas escolhas e depois dizer assim, não sei porque eu tô engordando. Sabe sim, porque agora a gente tá te contando. Isso tudo são erros ocultos, você não tá vendo. Mas agora você tá ouvindo. Edinho, pão integral é isso. A gente também pode substituir lá em casa, por exemplo, né? Por até sem glúten mesmo, né? Sim. Eu gosto muito de tirar o glúten no começo aí dos processos de emagrecimento, tá? Então, substituir em casa com alguma coisa que tem aveia, que tem ovo, pra dar mais proteína, né? Certo? Certíssimo. Beleza. Pão integral, riscamos da lista. A não ser que seja um pão com muitos grãos. Podemos dizer assim? Podemos dizer assim, podemos concluir desta forma. Então, estamos no quinto, quase se aproximando do sexto. O quinto é algo que muitas pessoas já perceberam, né? Mas lá no nosso tempo lá de adolescente era muito comum. Barrinha de cereal. Eu cheguei a falar da barrinha de cereal, né? Acho que eu falei. Não, Falou. Barrinha de cereal. E aí? Você que está aqui nos assistindo, me conta aqui nos comentários. Você achava que a barrinha de cereal era uma alternativa para a sua dieta? Se a resposta for sim, escreve aí que eu quero ver. Mas presta atenção que a gente vai tirar aí esse mito no seu emagrecimento. Vai lá, Edinho. Barrinha de cereal é um veneno. E digo mais, me arrisco a polemizar aqui. As de proteína também. Sério? O que acontece é que, por tudo aquilo que a gente já falou, que ela é extremamente doce, rica em vários tipos de adoçante. Se tu também olhar na composição corporal, na composição dela atrás, no rótulo dela, tu vai ver que, acho que na maioria, né? Tem algumas melhores. Isso. Mas a grande maioria, a proteína em si, ela vai estar lá em terceiro, quarto lugar. Porque eu não sei se você sabe, querido evoluído. Quando tu pega o rótulo de um alimento assim atrás, a ordem que as substâncias vêm é a ordem que mais quantidade ela tem. Então, tu vai ver lá, carboidrato, gordura, nananana. Então, se tu pegar o rótulo de uma barrinha de proteína, tu vai ver do que eu tô falando, que ela vai estar em terceiro, quarto lugar. Por mais que ela tá lá vendida como barra de proteína, né? E a barra de cereal, ela era, lá no nosso tempo, lá millennials, nos anos 2000, o segredo por causa da caloria. Sim. E também por ser cereal. Cereal é, né, cereal, fibrinha, tal. Fibra, tal, etc. Mas não, ela tem ali escondido tudo aquilo que a gente falou até agora. Muito adoçante, tem açúcar sim, às vezes para ficar com aquela crocância, né? Aquela glicação ali naquilo. Os cereais, inclusive, quando eles não são bem limpos, né? Quando eles não dormem aquelas 24 horas, não são bem limpos, eles têm na sua composição um tal de fitato. E o fitato, ele não deixa absorver muitos nutrientes do nosso corpo. Como, por exemplo, um deles, ferro. Ele dificulta na absorção de ferro. Então, você tá aí, dele comer... primeiro que é carboidrato, por si só, já aumenta a insulina e, enfim, né? Você só come carboidrato, ao invés de colocar alguma coisa proteica aí. E você quer facilidade, então desembala mais do que descascar. Matemática não vai dar certo, tá? Então, barrinhas de cereais, pessoal, tire. E também isso, o que acontece com os cereais, né? Tu bem lembrou aí, os cereais,
a maioria dos cereais, eles são armazenados no mesmo ambiente, no mesmo silo. Então, ou seja, esses vão estar armazenados em... Pode misturar, no caso, fazer... contaminação cruzada, né? Uhum. Porque vai estar lá onde a galera armazena trigo, enfim, o glúten. Claro que isso, para pessoas que não têm ali realmente essa alergia tão forte ao glúten, não dá nada. Mas, enfim, A maioria sente, né? você está se contaminando também com glúten, né? Às vezes não contém glúten porque a legislação brasileira ela é muito falha, né? Ela aceita até determinadas quantidades, tu não precisa colocar na embalagem, né? Tanto que, veja bem, a aveia, ela não tem glúten. A aveia também. Porém, ela é armazenada e feita, muitas vezes, no mesmo silo ali do trigo. Então, hoje em dia, tá lá nas embalagens, farinha de aveia sem glúten. Porque ela tá querendo dizer ali, bom, essa minha aveia tá fora da contaminação cruzada. É isso aí. Né? Corroborando com isso que o Edinho tá falando. Então, Edinho, barrinha de cereal não é uma boa opção. De acordo com o Edinho, barrinha de proteína também a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem calorias, daí aí que tá. Daí o que a gente tá falando de um lado pra ver, ó, nem tudo, não é uma torcida em que é 8,80. Sim. É um meio termo. E assim, é uma estratégia que tu pode utilizar esporadicamente também. Eu tenho lá na minha bolsa 2 barrinhas de proteína, que eu vou usar em ocasião... saí muito cedo de casa, não vai dar tempo de eu parar para comer, né? Não sei o quê. Enfim, nessas situações. Agora, não pode ser um hábito eu ser o meu lanche das 10 horas da manhã. Isso. Ser o meu lanche das 3 horas da tarde. Perfeito. Entendeu? Não é uma estratégia viável. Ela é um quebra-galho. E óbvio que entre barrinha de cereal e barrinha de proteína, eu sempre vou preferir a de proteína, porque pelo menos tem um pouquinho mais de proteína do que a de cereal, que praticamente não tem nada. Não tem conflito de interesse. A barrinha de proteína que eu mais consumo hoje é da marca Essential Nutrition, que é uma marca que eu gosto bastante. O sabor dela não é muito palatável, exatamente porque ela não tem todos esses adoçantes, aditivos e corantes aí que a gente falou até agora. Sabe aquela que te lembra muito o chocolate normal? Aquela que te lembra, quando eu tô com uma vontade de comer chocolate, eu como aquela. Aquela provavelmente é a pior que tem. Exatamente. Que é a que mais doce, mais então, adoçante, se for fazer mais alguma gordura. coisa de errado, vai comer o chocolate, então. É isso aí. É isso aí, basicamente é isso aí. Essa é a lógica que então, a gente como aquela barrinha, ela não tem leite, né? Não tem glúten e não tem lá muito gosto, muito gostoso, mas eu gosto bastante, ela é uma opção proteica bem legal, tá? Barrinha de cereal, riscamos. E vamos para o último. Finalmente esse último, tá? Esse é polêmico. Nossa senhora, isso aqui... Escuta bastante? Não, isso aqui é o maior pecado que existe, que as pessoas pecam sem saber, são as mamães que dão para os filhinhos. Vamos falar? Gente, suco de fruta integral. Mas é integral. Ai, que erro. Vamos falar sobre isso? É polêmico, sim. Esse a gente deixou por último, mas posso confessar que pra mim é o maior erro. Nossa. Vamos lá, Edinho. Por que tu acha que é o maior erro das mamães aí? Então vamos lá, a gente tem 2 tipos de suco, né? Vamos dividir aqui. Tem o que é totalmente industrializado, que é aquele de caixinha. Esse mesmo... Sem comentários. E veneno é quase a mesma coisa. Né? Realmente, literalmente falando. Acho que até no meu Instagram, se tu entrar aí agora, tem um vídeo que eu postei sobre a produção desse foi? Desse suco. Eu vi. Cara, coisa de outro mundo. Assim. Mas enfim, vamos lá. E tem o das frutas. Da laranjinha... Basicamente é o da laranja, né? O abacaxi laranja também. Da uva. A uva também é uva. É, uva que tem nos mercados assim, né? Que é o integral, Suco né? Suco de uva integral. Tá, vai lá, ligeiro. Não me enrola, que tu tá me enrolando. Tá, então vamos lá. Quer sentir o gosto da fruta, come a fruta, né? Basicamente é isso aí. A fruta, por si só, a fruta, né? Só o suco da fruta, sem a fibra da fruta, é só frutose, é só açúcar. Então, a gente comete aquele erro que a gente bate direto, que é atrapalhar o trabalho da insulina, vou criar uma resistência insulínica, não vou estar agregando nada de nutriente, praticamente quase zero. Sabe qual é o negócio da frutose? A gente tem vários carboidratos, tá? E quando ele entra no nosso corpo, ele precisa ser quebradinho, até que ele vira glicose, tá? Que é a porção mais pequenininha de todas. A frutose, que também é pequenininha, também é uma das porções, ela não precisa necessariamente da insulina para entrar na célula. Então, ela acaba, ela estando na corrente sanguínea, ela entra por si só. E isso é um problema, porque vai agravando principalmente o fígado, vai sobrecarregando o fígado, causando, num futuro não muito longe, esteatose hepática.
que é a famosa gordura no fígado, tá? Aquela pessoazinha que não toma álcool e desenvolve uma cirrose, né? Ah, e daí a gente escuta muito isso, né? Bah, eu não bebo álcool, porém não bebo refri, e que é isso que eu escuto muito no consultório. Não bebo cerveja. Doutora, eu não sei porque eu tô engordando. Eu não bebo álcool, eu não bebo refri, eu não como fast food, eu só tomo suco de fruta. Opa, eu já fico assim, ai, 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 eu tenho até medo de dizer que aquilo pode ser um problema, porque a pessoa tá tão abraçada com o suco de fruta como uma solução que é complicado quebrar esse mito. Né? E que muitos médicos acabam não se aprofundando nessa questão de nutriente, nutrição e frutoses, açúcares, que acham que não dá nada. Claro que quando tu toma um suco de fruta, tu acaba consumindo algumas dessas vitaminas, minerais, digamos assim, né? Mas não se esconda nisso, porque tu tá consumindo um monte de frutose. E sem falar na caloria, né, galera? Porque a gente sempre anda de mão dada com o emagrecimento, né? Porque o emagrecimento é sinal de saúde, ou melhor, de melhora da sua saúde. Então, é muito calórico. Um copo de suco desse aqui, que eu acho que isso aqui tem o quê? 200, 300 ml? Isso aqui tem 400 calorias, 350 calorias. Daí tu vai tomar, então, e tomar você sabe que vai, desce rapidinho. E não sacia, não dá aquele sinal de liberação de grelina no teu estômago, esse hormônio não vai lá no teu cérebro, não manda parar de comer. Daí tu vai fazer o quê? Comer mais e acabar fazendo mais calorias e mais calorias. É como se fosse um peteleco no seu estômago. Lá em caloria eu lembrei de um vilão aqui também, porque a gente falou das mamães, né? Então só pra fechar ali, mamãe, não dê suco de caixinha pro seu filho. Nem de caixinha e nem integral. Né, no mesmo sentido, assim. Não, e de pó nem pensar, né? Óbvio, né, gente? Por favor, né? Não estamos mais nessa era de diluir pozinhos e dar suquinhos pras crianças. Né? Por favor, tá? 10 centavos, 15 centavos na minha época custava assim. Meu Deus. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa que não tá nessa lista, mas eu acho que é importante. Não, a gente não acabou o suco ainda. Não, tá. Espera. Depois me lembra que eu lembrei. Eu lembrei agora de um. Escreve aí pra não esquecer. Um vilão. Tá, então, os sucos não significa, de novo, não significa que tu nunca vai tomar um suco. Não significa que tu tá lá num casamento, num evento que tu não vai tomar. Mas não leva pra sua mesa. Não coloque isso todos os dias no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta. Não faça isso, porque ele não vai deixar com que o metabolismo do açúcar funcione do jeito que tem que funcionar. Nós somos um carro flex. Nós funcionamos com 2 combustíveis, com a gordura e com o carboidrato. Quando o nosso carro, ele tá estragado, ele começa a guardar a gordura, não usa mais ela como combustível e usa só o açúcar como combustível. E olhe lá, ainda usa de forma atrapalhada. E quando a gente tá tentando fazer com que esse carro volte a funcionar e a gente não para de dar esse açúcar de forma errada, não vai emagrecer, não adianta. Então, a orientação que eu te dou aí, mamãe, que quer sim dar uma opção de... Porque é importante, né? Dar uma opção de nutriente aí pro seu filho, que às vezes ele não tá comendo a fruta, e eu sou defensora disso, a gente tem que achar outras adaptações. Pegue a fruta inteira, bata no liquidificador, não coe, e tente dar assim dessa forma pra ela. Inclusive, esses dias veio uma mamãe ali no consultório me perguntar que a filha dela é extremamente seletiva, não come fruta e tal, e daí eu só come o leite, só tomo leite da mamadeira. E daí eu falei, olha, bate a banana junto com o leitinho dela e dá. Ah, mas não é a melhor opção. Não é a melhor opção, não é. Mas perto do que a gente tem, é o que a gente tem pra fazer agora. E a menina tomou, daí agora ela tá no de morango. E assim a gente vai indo, até que daqui a pouco ela comece a ser palatável esses sabores e ela coma a fruta de fato. Não vamos nem falar desses sucos na mamadeira, né? Deus me livre. Não faça isso. Então, bata direto com a fruta. A fruta mesmo, porque quando tem a fruta, tem a fibra da fruta junto. Então, atrapalha um pouquinho a absorção da frutose e você tem as grandes vantagens ali. Tem muitos nutrientes que estão nas fibras, tá? Então, de uma vez por todas, os sucos, tire aí o máximo possível da sua mesa, tá? Coloque, se for fazer um suco de fruta, bata direto no liquidificador ou, de fato, come essa frutinha aí. Tá? Existem outros modos de a gente tá ingerindo essas vitaminas, minerais e antioxidantes da forma correta. Tá? Agora que tu tá louco pra me interromper, o que tu queria falar mesmo? Isso aqui, adulto não é tão comum, mas criança é lei, assim, tá? E agora eu quero só chamar a atenção pra caloria. Bolacha recheada.
Ai, eu gosto tanto disso aí. Bolacha recheada. Um pacote de bolacha recheada tem aí por volta de 1000 calorias. Sabia? Muita caloria. Sem falar no tanto de porcaria que tem, né? Mas vamos só focar na caloria. Tá. 1000 calorias. 1 quilo de comida. Se tu vai no restaurante hoje, tu faz um prato lá. Um macarrão, né? Um massa ou um arroz, salada, um pedaço de carne e tal. 1 quilo. Isso dá mais ou menos 1000 calorias. 1 quilo de comida. Então, tu consome ali, sei lá, em quê? 5 minutos? Um pacote de bolacha? Ai, Uma criança? sim. Então, olha só. É a metade de o aporte calórico que eu, por exemplo, preciso. De um dia inteiro. Mulher, tem muita mulher... É o que eu preciso aí pra emagrecer. Mulher que tá no processo de emagrecimento, é isso aí. 1000 calorias dia e olha lá, né? Então, olha só. Só que a bolacha recheada, o nosso evoluído aqui já sabe que é ruim. Sim. Esses 6 alimentos que a gente trouxe pra você, você acha que tava arrasando. E não tá. Claro. Entende? Uhum. Então, iogurte fit, riscamos. Refrigerantes, é 0. Risca e também tá atrapalhando seu emagrecimento. Molhos prontos, riscamos. Pão integral, risca, só levando a nossa orientação embora. Barrinha de cereal, nem pensar. E por último, suco de fruta. Agora, pra finalizar, Edinho, eu quero fazer uma analogia. Eu quero que você carregue pra sua vida essa analogia, tá? Imagine uma montanha de neve bem lá em cima, montanha alta. E essa montanha de neve cai um pedacinho de uma pedrinha. E essa pedrinha começa a rolar essa montanha. E ela começa a fazer uma bola de neve. E essa bola de neve começa a descer montanha abaixo, correndo no pau, rolando, e ela vai aumentando. A famosa, né, bola de neve, que só aumenta. Isso acontece com você que está aí se alimentando tudo errada e ainda não começou a engordar. Ainda não engordou. É aquela pedrinha caindo lá em cima da montanha. Mas ela vai começar a rolar. E essa pedrinha vai começar a crescer. E essa bola de neve vai aumentar. E quando ela estiver bem grande, já rolando lá na montanha, como que você vai segurar essa bola de neve? Tem muita coisa que você tem que quebrar para melhorar o seu metabolismo. Então, não é com 2 conversas quando você já está obeso, quando você já está com a resistência insulínica aumentada, com problemas de hormônios na tireoide. Tem muitas coisas acontecendo no seu metabolismo e porque essa bola de neve já está girando, né? Já está rodando há muito tempo. Então, chegou no consultório, uma paciente, até te contei esse caso, ela chegou já obesa, com os exames todos alterados, e ela falou assim pra mim: doutora, eu realmente não como muito durante o dia que justifique o peso que eu tenho. E eu acredito nela. E eu acredito em você, se você está falando isso também. Olha, hoje eu como 3, 4 coisinhas só e não emagreço. Porque você é essa bola de neve enorme rolando nessa montanha. Você já fez muita coisa errada no passado e acabou desencadeando os problemas metabólicos que hoje precisam ser resolvidos. Concorda ou discorda? Concorda ou sem corda? 100%, né? 100%. E lembre-se que o processo de 5, 10, 15 anos estragando a máquina, a gente não resolve muitas vezes em um período curto, né? Então, é um processo, mas dê o primeiro passo. Evolua! Então... Eu sou a doutora Júlia Helena Lima, foi um prazer estar com você neste episódio. Não esqueça de seguir aqui, de curtir os nossos vídeos, indique para quem você sabe que precisa ouvir sobre este assunto. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, pessoal.